Tá certo então, gente amiga da JMV TV, são 15 horas mais 20 minutos. Estamos aqui nos estúdios da JMV TV com a presença do Antônio Carlos Facchini, diretor de esportes da Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros. Antes de voltarmos ao bate-papo com o companheiro Tonho, amigo Tonho, eu quero lembrar também aos internautas e leitores do Jornal do Médio Vale que já está circulando a edição de número 1200 do jornal, do JMV, que tem nas páginas 18 e 19 o esporte, que é editado por esse amigo que vos fala, e que destaca nessa edição a Copa do Mundo, destaca também uma matéria sobre a ginasta da seleção brasileira, a Jéssica Maier. Falamos sobre bicicross, o nosso biker, jovem biker Felipe Gonçalves irá à África do Sul disputar o campeonato mundial da modalidade. A Taça Rádio Pomerode, que tem a sua decisão no próximo domingo, envolvendo a partida entre o Atlético Pomerodense e o Floresta. Aliás, falando em LPD, o Tonho, você disputou LPD também, não? Joguei. Você jogou pelo Cruzeiro lá? Joguei pela Metisa, joguei pelo Água Verde, de Timbó, joguei por um outro time, pelo que eu não estou lembrado também. E assim, o que chama a atenção da LPD é um campeonato muito forte, que nem eu volto a falar, que nem eu te falei antes, o meu sonho é voltar com o futebol em Rio dos Cedros. Eu não sei de que forma, mas eu teria que achar uma forma, né? Você jogou em Rio dos Cedros também. Estádio já tem, né? Estádio já tem. Você jogou em Rio dos Cedros, a rivalidade foi muito grande na época de Cruzeiro, Glória, Avaí, Divinéia, na época de Rio dos Cedros, e o pessoal nos pergunta hoje, oxalá que um dia alguém possa fazer isso, ou eu, qualquer outra pessoa que estiver na frente do esporte do município. Claro que a prefeitura hoje, ela teria que dar as condições para você fazer o futebol de campo. Na questão, digo, de pagamento de borderô de arbitragem, toda a estrutura do campo, mas a parte devia ter uma diretoria que tocasse o futebol à parte. É claro que a prefeitura não tem condições hoje de bancar um time de futebol para que dispute qualquer liga. Não, com certeza. Eu comungo da mesma ideia, né? A prefeitura pode ceder às estruturas, na verdade, né? Toda essa situação que você colocou. Agora, coordenar e capitanear um projeto de futebol... Só Ibirama acho que fazia, né, Pilo? Não, isso o próprio Aires Marchetti, quando era prefeito? Não, isso porque exatamente o prefeito ama o futebol, né? Assim como em todas as modalidades, eu sempre digo isso. Em todas as modalidades nós temos que ter um desportista, um empresário que goste da modalidade e que capitaneie o projeto. Caso contrário, qualquer projeto está fadado a... E o que a gente vê é o seguinte, né? Vai eleição, vem eleição, o discurso sempre continua o mesmo dos prefeitos que estão aí, que vamos apoiar o esporte, que vamos fazer isso, que vamos fazer aquilo, e a gente chega depois, num determinado momento, e a coisa não muda. É porque em termos de estrutura, Tonho, eu vejo que Rio dos Cedros tem um baita complexo municipal já, né? Falando em futebol especificamente, tem um bonito estádio com totais condições de ceder aí jogos até de uma possível segundona, né, de campeonato catarinense. E o futebol rio-cedrense sempre foi muito tradicional na nossa região e é uma pena realmente atualmente nós não termos futebol na nossa querida vizinha Rio dos Cedros. E é bom ouvir isso do presidente ou do diretor, né, de esportes de Rio dos Cedros, que existe pelo menos a intenção, um sonho de voltar com o futebol na cidade. E quando você assume uma diretoria de esportes, Pilo, a gente sempre pensa que o esporte em si ele tem que ser valorizado independente da modalidade esportiva. Exato. Né? E você vê há 3, ou 4, há 5, há 7 anos atrás, não só no município de Rio dos Cedros, mas o carro-chefe é futebol, só visava futebol. Hoje a nossa preocupação é papel é outro. Então o cara que joga, um exemplo, peteca, ele quer ser valorizado na peteca. O cara que joga tênis de mesa, ele quer o tênis de mesa. O cara que luta judô, ele quer o judô. Da mesma forma o karatê. Então é difícil você conseguir fazer com que todas as modalidades sejam atendidas. A gente sempre tenta mesclar um pouquinho, cada um com a sua fatia, e o futebol hoje, claro que é o carro-chefe. E eu tenho o desejo, que nem eu voltei a falar, de voltar com o futebol em Rio dos Cedros, futebol de campo. Oxalá que um dia algum empresário tomasse uma posição e que encabeçasse na frente
do futebol e viesse conversar com a gente. Olha, Antônio, nós gostaríamos de fazer uma reunião com a própria diretoria de esportes, com a prefeitura municipal, para nós voltar ao futebol em Rio dos Cedros. Não é o diretor de esportes que tem que tomar essa posição. O diretor de esportes, em contato com o poder público, poderia fazer a parte da infraestrutura, a ponte de ligação. Exato. Que você diz de conversar com o prefeito, com o bordeiro de cobrança, da toda a estrutura, do gramado, né, o corte de grama, que é o básico que você pode dar para uma equipe. Agora, além disso, tem que ter vontade do nosso município, de alguns empresários, de quem milita no esporte, olha aqui, ó, vamos fazer uma diretoria, vamos votar com o Cruzeiro, com o Rio dos Cedros, com a Divinéia, ou qualquer time que seja para representar o nosso município. Exatamente. Com relação às competições que estão acontecendo agora, lá em Rio dos Cedros, o que está rolando lá, Tonho? Segundo Campeonato Municipal de Bocha, esse ano com a novidade, a participação do interior, onde que existe uma chave do interior e uma chave do centro. A chave do interior é jogada no Rio Milanês e no Cedro Alto, no Rio Cunha Baixo, isso na sexta-feira à noite e nos sábados à tarde. E aqui no centro, no Bar do Murara e no Bar do Tuca, onde que é o Uniões Clube, também na sexta-feira e no sábado à tarde. Acontece também o Suíço, futebol suíço, 11º Campeonato Municipal de Futebol Suíço, primeira e segunda divisão, chegando a seu final, já sábado a semifinal no Complexo Esportivo. Também foi feito pilo nas localidades, tentando valorizar as comunidades. Hoje foi feito, esse ano foi feito no Caravaggio e na própria Dolorata, com o clube do União cedendo o campo do centro, da nossa dificuldade em estar treinando o projeto Bola na Pé, Caderno na Mão durante a semana e final de semana fazendo os jogos no complexo até para preservar o gramado, vamos fazer só semifinais e finais. Então é claro que de vez em quando você paga um pouco, quando você tenta levar as rodadas para as localidades, quanto à questão de não ter um campo que tenha alambrado, né? Não ter um campo que não tem toda a infraestrutura para que o processo acontecesse. E quem é que paga isso? Paga quem está coordenando também, porque os jogadores, você sabe disso, não existe um banco de reserva, mas não existe o alambrado, é aquela inflamação toda durante o jogo. Quem está fora, para você falar, dizer, olha pessoal, vamos colaborar com o processo, é muito difícil, o momento é emoção, adrenalina lá em cima, exato. A razão não vai permanecer, então você corre um monte de risco. Mas com certeza estamos chegando ao fim da melhor maneira possível. Sábado, semifinal no complexo. Quem é que disputa as semifinais? Lembra? Semifinais da segunda divisão, vamos ver. Glória enfrentando a União, o Rio Milanês enfrentando o Nordeste. E na primeira divisão, o São José enfrentando a Casa do Queijo e a Junglor enfrentando a Juventude São José. Então são 4 jogos, começando 13 horas e 15 minutos no Complexo Esportivo. E depois acontecendo o primeiro jogo da segunda divisão, primeira semifinal, depois logo a semifinal da segunda divisão, primeira semifinal da primeira divisão e a outra semifinal também da primeira divisão acontecendo então no Complexo Esportivo também. Olha aí então, amigos da JMV TV, uma boa pedida para os desportistas riocedrenses, né, prestigiarem essas semifinais do 11º Campeonato de Futebol Suíço Municipal em Rio dos Cedros. É assim, Pilo, e a nossa preocupação é sempre atender as coisas da melhor maneira possível. É claro que o Antônio Carlos Facchini, ele não pode estar no Rio Cunha Baixo, ou senão, no mesmo tempo, no centro acompanhando o futebol suíço. E as pessoas têm que entender que só somos uma pessoa. Não temos 10 pessoas para trabalhar e te ajudar. E muitas vezes elas nos pedem, por que você não está lá? Por que você não está aqui? Tá certo, então. Vamos a mais um rápido break comercial e daqui a pouco a gente retorna no bate-papo com Antônio Carlos Facchini, diretor de esportes de Rio dos Cedros.